psiquiatra. Vamos lá, pessoal. Eu vou mostrar aqui então para você. Você acabou de ver já a unidade que a gente usa, que é o U, e agora a gente vai ver como é que eu meço a massa de átomos e moléculas. Bom, é muito fácil. A massa dos átomos, na química, a gente chama de massa atômica. Eu não vou discorrer muito sobre isso, porque a gente já conversou antes, né? O professor já mostrou para você que a massa dos átomos, quando vista na tabela, ela não é uma massa inteira normalmente, porque na tabela você não tem apenas um átomo de cada elemento. Portanto, se você pegar a sua tabela agora e ler ali embaixo na tabelinha do professor, ó, massa atômica, tem um asterisco, tá vendo? O que é a massa atômica? É a média ponderada dos isótopos. Portanto, sempre lembre que as massas na tabela elas serão quebradinhas ou fracionárias, porque você tem uma média de todos os átomos de lítio no lítio, todos os de carbono no carbono, de boro no boro e assim por diante. Você não precisa se preocupar em fazer essa média, porque a própria tabela já traz para você. Mas uma média ponderada é a média que leva em consideração a porcentagem ou ocorrência de cada um dos isótopos. Por isso que ela dá quebradinha. Tudo bem, queridos? Então, só para a gente poder realçar isso, que até em outro momento já trabalhamos lá no livro 1, na parte de atomística, massa atômica é uma média das massas dos isótopos de um elemento. Por isso que o valor é fracionário, ou seja, quebradinho. Tudo bem? E essa é a massa do átomo, medida em U. Como você não pode distinguir ou diferenciar, se eu quero usar hidrogênio, eu não tenho como separar o hidrogênio que pesa 2 do hidrogênio que pesa 1, a gente tem que trabalhar com uma massa média. E a mesma coisa serve para a massa molecular. O que diabo seria a massa molecular? A massa molecular é a massa da molécula. E, evidentemente, uma molécula é um conjunto de átomos. Aí você para e pensa, tá muito ruim a explicação. Não entendi. Como assim um conjunto de átomos? Para isso, eu gostaria de convidá-los a observar aqui comigo o ácido sulfúrico, que é o que você tem de exemplo ali no livro. Então eu vou fazer rapidamente aqui a molécula de ácido sulfúrico, como você pode ver. Aqui em cima, fechou? Ácido sulfúrico, mais um aqui. Não, volta, que essa ligação não é dupla, querido. Sai daí. Isso. Ali o oxigênio, fechou a simples, agora fechou. E os hidrogênios, pronto, ácido sulfúrico. Querido, pronto. Olha para o quadro agora e olha o modelo de bolas. Isso é uma molécula do ácido sulfúrico. Pequenininha, olha ali, que coisa linda. Ó, quantos átomos tem nesse conjunto de átomos? Deixa eu ver, tem 4 de oxigênio, que são os vermelhinhos, né? E 2, professor, passa, não vou vomitar, tudo bem. São 4 de oxigênio vermelhinhos, 2 branquinhos e um amarelo ou laranja, que é o de enxofre. Tá, então, como é que eu meço a massa dessa molécula? Primeiro, essa partícula é uma coisa só, tudo isso é uma partícula. Cada um dos átomos componentes da partícula tem a sua própria massa. O hidrogênio tem um U. Tá, não. Tu inventou esse número, só pode. De onde tu tirou? Da tabela periódica. É de lá que você vai consultar esses valores, vai tirar esses valores. 16 aqui para cada oxigênio, tá vendo? Dessa maneira, aqui atrás tem outro, tem mais 16. E aqui para o enxofre, 32U. Só que, evidentemente, você não vai ter na prova uma molécula bonitinha assim para você fazer a conta. Você vai ter apenas a sua fórmula molecular. E a fórmula molecular dela é essa aqui, tá vendo? Então, ao fazer isso, olha que interessante. Você vai discriminar direitinho as massas de cada elemento e multiplicar pelo número de átomos que você tem dele. Assim, pronto. Sabe que para muitos alunos isso é o mais do mesmo. Mas eu queria te ensinar algumas técnicas que você pode usar para expandir o seu conhecimento a partir das fórmulas moleculares e que são boas, por incrível que pareça. Eu vou mostrar para ti agora, inclusive. Tá? Ó, dessa maneira você vai ter 2U mais 32U mais 16 vezes 4, 16 vai dar 64. Tudo bem? E se vai dar 64, deixa eu botar aqui assim, beleza? A gente vai ter aqui na somatória, vou colocar aqui pro ladinho, 2 mais 32 mais 64, vai te dar 96, significa que você vai ter 98U. Essa é a massa do hidrogênio, do ácido sulfúrico. Então, qual é a relevância disso? Pô, pessoal, como assim qual é a relevância? Olha de novo para essas massas aqui.
Eu não sei se tu está enxergando, mas tu consegue extrair muita informação dessas massas. Por exemplo, tu consegue enxergar que a massa do oxigênio é o dobro da massa do enxofre no ácido sulfúrico. Tá vendo isso? Então, por exemplo, se eu pegar ali uma quantidade de ácido sulfúrico na minha estante e te disser assim, ó, olha querido, eu tenho 1 kg de enxofre nesse ácido sulfúrico. Ah, então tu tem 2 kg de oxigênio. Viu só onde a gente pode chegar só com essa constatação? Ah, não entendi. Por que tu falou em quilos se tu tá usando U aqui? Essa é uma barreira que a gente tem que transpor. Não interessa a unidade de referência. A proporção vai ser sempre a mesma. Oi, nada a ver. Nada a ver? Então tá. Vamos comparar uma pessoa que tem 50 quilos de massa corporal. Ela tem 50 quilos, ok? Beleza? 50 quilos. Agora vamos comparar essa pessoa com uma pessoa gigante, de 100 quilos de massa corporal. Então ela tem 100 quilos. Se eu dividir essa pessoa por essa pessoa, a diferença de massa vai ser a mesma diferença aqui. Mas vamos supor que essa pessoa seja inglesa. Sim, ela é inglesa. E ela tem de massa corporal, olha só, veja bem, 220 libras. E essa aqui de baixo, 110. Eu te convido agora, querido, a fazer a continha. Quanto é que dá 100 dividido por 50? E 220 dividido por 110? É a mesma coisa. Eu posso medir em sacas, sacas de pessoas, não tem problema. Vai sempre ser a mesma. Então, quando a pessoa que tem um pouquinho de matemática desenvolvida olha para isso aqui, ela diz, ah, que legal, em qualquer quantidade de ácido sulfúrico, não importa quanto eu tenho e qual seja a unidade, eu sempre vou ter o dobro de massa de oxigênio que eu tenho de enxofre. Então, se eu tenho 100 gramas de ácido sulfúrico, por exemplo, eu digo que desses 100 gramas, ou 98 gramas, vamos usar o número 98 gramas. Eu te digo que destes 98 gramas, 32 gramas são de enxofre. Quantos gramas de oxigênio eu vou ter? 64, porque eu sempre vou ter o dobro de massa de oxigênio que eu tenho de enxofre no ácido sulfúrico. Isso deu margem para as provas cobrarem duas coisas que eram muito velhas, do meu tempo, assim. O professor é um ancião, você sabe muito bem, fui educado na longínqua e distante, né, década de 90, vocês devem ter ouvido falar, década terrível, terrível, né? E nessa época a gente aprendia muito fórmula ponderal e fórmula mínima, coisa que se perdeu durante os anos, assim. Só que, ultimamente, algumas provas têm cobrado. E olha que legal esse conhecimento que eu vou mostrar aqui para você, ó. Fórmula ponderal. Pessoal, como é que vocês estão de memória? Eu sei que vocês estão acabados, assim, vocês estão no final de sexta-feira é um dia exaustivo, né? Mas falta pouquinho. Eu só vou precisar te usar um pouquinho, tá? E a gente escreveu, assim, lá no início da aula, ponderal. Ponderal é relativo ao quê? Ah, viu como vocês estão? São ótimos. Então essa aqui é a fórmula que compara massas. A gente chama de fórmula ponderal. Vamos pegar uma substância bem bobinha para a gente brincar um pouco. SO2. O SO2 vai ter o enxofre que tem 32U de massa e o oxigênio que tem 16 vezes 2. 32U mais 32. Tu poderia ajudar o educador aqui que é bem limitado, tem pouco recurso? Quanto é que dá 32 mais 32? Tá, mas eu gosto tanto de uma coisa que os matemáticos fazem, que é uma que tu relaciona tudo com 100, é uma que é por 100, é uma por 100. Como é que a gente chama tudo em porcentagem quando é tudo assim? 100%. Então 64 é 100% da massa do SO2, sim ou não? Deixa eu te perguntar uma coisa. 32. Quantos por cento 32 é de 64? 50. 50%. 50. Então só tem mais uma opção, né? Se 50% da massa é do elemento oxigênio, os outros 50 só podem ser de quem? Do enxofre. Então a gente vai ter aqui mais 50%. Então nas provas é muito comum os professores, educadores ou, enfim, as pessoas que porventura vão fazer a prova de vocês, escrevam assim, ó, S50, O50. 50-50, 50-50. Aí o aluno olha e não entende. O aluno olha e acha que é átomo. Não é átomo. É URGS 2014, 2016, 2017. Eles cobraram isso. E aí? Aí o pessoal perguntou, ô professor, como é que eu vou saber uma fórmula de C, ponderal de C80H20? Querido, significa que a molécula que tu tem que descobrir tem que ter 80% da massa da molécula e 20% da massa tem que ser do hidrogênio. Ah, eu não acredito que era só isso.
Cai, e vale quanto? Uma questão. A mesma coisa que uma impossível. Jamais esqueça disso. Ah, professor, mas o que eu odeio assim nessas aulas de química é que eu não vejo nenhuma, sabe, aplicação disso. Mas olha que legal. Vamos supor que, SO2 é um gás. Vamos supor que você fez um balão que tenha 100 gramas de SO2. Olha que massa usar o conhecimento, SO2, só tem SO2. Se tem 100 gramas de SO2 e eu acabei de te mostrar que a massa ponderal, ou a fórmula ponderal, é 50-50, queridos, quanto de massa eu tenho de oxigênio? Quantos gramas de oxigênio? 50 gramas. Quantos desses gramas aqui são de enxofre? 50 gramas. Então, se tu consegue, por exemplo, ver essa porcentagem, tipo na água, a água é 11% de oxigênio, 89% de hidrogênio, 89% de oxigênio. Então, num oceano de água tem 89% de oxigênio e 11% de hidrogênio. Isso é o que você pode fazer com essa informação. Ah, mas não gostei tanto, não gostei. Espero que a outra seja melhor. Essa não me convenceu. Não me convenceu, não gostei. Baixo astral, baixo astral. Tá, então eu vou me esforçar mais aqui, vou tentar te seduzir, te estimular com essa aqui. A fórmula mínima. Olhem o nome, hein? Mínima. A fórmula mínima é uma fórmula que estipula a atomicidade mínima dos elementos. Não entendi. Quando você faz zumba, faz crossfit, você pula a caixa, desce da caixa, se pendura, você corre, você joga no chão, joga no chão. Isso. Você está procurando queimar isso aqui no seu organismo. Essa molécula é uma molécula com 24 átomos. E ela está informando para o leitor o seguinte, caro leitor, a cada 6 carbonos você tem 12 hidrogênios e 6 oxigênios. É isso que ela quer informar. Deixa eu te fazer uma pergunta bem fácil, agora com receitas. Vamos supor que eu vou fazer uma receita onde eu jogo 6 xícaras de açúcar, 12 xícaras de farinha. 6 xícaras de açúcar, 12 xícaras de farinha. Isso significa que para cada xícara de açúcar que eu joguei quantas de farinha? Viu que com comida dá tudo certo? Que somos mortos de fome. Com dinheiro, então, eu nem acabo a frase, o pessoal já sabe. Faz ainda juro composto, faz um monte de coisa, rentabilidade, impressionante. Mas quando vem com átomo, o pessoal começa a se debater, se trofiar, né? Aquela coisa clássica, carinha de AVC, que é a carinha da incompreensão. Mas não pode, porque é a mesma coisa. Então, eu gostaria de pedir agora a gentileza para você ajudar o pobre educador canoense, querido. 6, 12, 6 são números ótimos para fazer conta com um número que é múltiplo comum aqui. Eles são múltiplos de quê? 2, professora. Queridos, hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de ousar. Então, como diria o poeta Dennis DJ, eu acho, hoje vai ter ousadia. Exatamente. Então, por favor, me ajuda aqui. 2 é muito pouco. 6, obrigado. 6. 6 e 6. 6 por 6 dá quanto? E 12 por 6 dá quanto? E 6 por 6 dá quanto? Olha o que tu acabou de dizer. Tu acabou de dizer que tem um carbono, então, para cada 2 hidrogênios e para cada 1 oxigênio. Viu o que eu acabou de me dizer? Ah, professor, olha só, eu não estou entendendo nada, mas você me deu uma dica aí de playlist Spotify, chegar em casa, né? Vou dar uma ouvida aí para ficar bem tranquilo e tal. Querido, eu obviamente disse uma coisa muito importante. O que é H2O, assim? H2 e O1. Água, né? Tu nunca ouviu falar nessa expressão carboidrato? Sabe por que o nome é carboidrato? Porque quando você consome pão, amido, enfim, qualquer coisa, glicogênio, você está consumindo um carbono para cada molécula de água. Por isso que o nome é carboidrato, que é o carbono hidratado. Tá, professor, quem é que não sabe disso aí? Todo mundo sabe disso aí, né? E aí, qual é a relevância? Qual é a relevância? Então tá. Vamos supor que eu faço uma questão para ti agora, tá? Qual é a quantidade de carbono que você consumiu ou queimou ao queimar 180 gramas de água na glicose? Quanto carbono você queimou ao queimar 180 gramas de água na glicose? Quanto de carbono você queimou ao queimar 180 gramas, produzir 180 gramas de água na glicose? E aí? Vou escrever para ti. Essa conta eu quero que você faça dentro de instantes
em segundos. Ó, te disse que tu produziu 180 gramas de água, ok? Água. E a minha pergunta foi, quanto de carbono você queimou? Ou melhor ainda, se ficou ruim a minha pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta. 180, né? Quanto de glicose você queimou? Faço ideia. Não faz ideia. Claro que faz. Qual é a fórmula mínima da glicose? O aluno que é despreparado, ele vai fazer C6H12O6. Fazer uma conta, vai achar um número gigantesco, 180. Para a glicose só. Vai tentar se perder, fazer regra de 3, vai gastar um tempão. Não precisa. A fórmula mínima é 1 carbono para 1 o quê? Água, né? A massa do carbono é de quanto? 12, não é? Eu acho onde essa massa do carbono? Na tabela, muito bem. E a da água aqui? O hidrogênio vale quanto? 1, né? Vezes 2 dá quanto? E o oxigênio vale quanto? Numa conta rápida, 2 mais 16. 18, muito bem. Tu pode olhar para o quadro agora? Tu lembra do exemplo das pessoas? Não importa se elas são daqui ou se elas são inglesas. A diferença, se elas tiverem aquelas massas, vão ser sempre as mesmas, né? Então, quando tu olha para isso aqui, tu está dizendo que cada 12 gramas de carbono na glicose contém quantos gramas de água? 18. E 18 gramas de água contém quantos gramas de carbono? 12. Ou qualquer coisa. Como grama, até burro, tem U ali, é disléxico. É U, não é G. Não, querido. Eu estou te dizendo que em massa, ó, a água é maior que o carbono. Quantas vezes maior? 18 e 12. Tu consegue fazer essa continha para mim? Múltiplos de quem? 6. Divide 18 por 6, dá quanto? 3. E 12 por 6 dá? Melhorou? Melhorou. Você tem 1,5 mais vezes massa de água do que tem de carbono. Entende? Então não importa quanto você tem, você sempre vai ter 1,5 vezes mais massa de água que carbono. Por exemplo, se você tiver 100 gramas de carbono, você vai ter 1,5, 150 de água. Exato. Entendeu? E assim funciona, querido. Se eu te disse que você tem ali, ó, 180 gramas, por exemplo, ó, se 18U estão para 12U, então 18G estão para 12G, dessa forma, porque a proporção vai ser a mesma. Então, se você tiver 180 gramas, por exemplo, de água, como eu te perguntei aqui em cima, você vai ter 120 gramas de carbono. Você vai ter exatamente 300 gramas de glicose. É isso que você vai ter. Tudo bem, pessoal? Então isso é super importante, é bom assim usar fórmula mínima, te ajuda muito, muito mesmo nessas estruturas e, enfim, é só uma relação de quantidade, de atomicidade para esses átomos. Tudo bem? Então você vai ter a proporção de 1 para 2 para 1.